Aleluias. Livro de Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 1, a Bíblia diz o seguinte aqui para nós, assim, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Vou ler novamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos parar aí. A Bíblia está dizendo que Jesus nos libertou não para que amanhã depois a gente volte a ser escravo. Ele nos libertou, ele nos deu a liberdade para vivemos essa liberdade, para exercermos essa liberdade, para desfrutarmos dessa liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí a Bíblia diz, por isso, já que esse foi o propósito de Jesus nos libertar, permaneçam firmes. Firmes no quê? Nessa liberdade. Né? Já vamos falar melhor sobre isso. E não se submetam, olha só, de novo, a jugo de escravidão. Porque um dia nós estivemos debaixo de um jugo da escravidão, a escravidão do pecado, a escravidão de Satanás. A Bíblia mesmo diz que Jesus nos transportou do império das trevas, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Então, nós fomos tirados ali daquela escravidão. Só que a Bíblia diz que nós precisamos estar, então, firmes nessa liberdade. E eu acredito que se a Bíblia diz que precisamos estar firmes nessa liberdade, é porque vai existir coisas, né, ações malignas que vão tentar nos tirar dessa liberdade. Agora, entenda só, o diabo perdeu o domínio sobre as nossas vidas. Né? Deus já nos libertou, é isso que a Bíblia está dizendo, Jesus já nos libertou, então o diabo já não tem mais condições de me escravizar. Amém? A não ser que eu mesmo volte e de novo me coloque debaixo desse jugo. Você está entendendo? A única possibilidade de eu voltar a ser escravo é se eu ir lá e voltar para a escravidão da qual Jesus me libertou. Esse mesmo versículo aqui na corrigida, João Ferreira de Almeida corrigida, eu vou ler aqui só para comparar uma tradução com a outra, diz assim, ó, estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quando eu leio esse versículo aqui, principalmente na corrigida, o que me vem à mente, sabe o que é uma canga? Não é aquela que a mulher usa para sair da piscina, da praia, não. Sabe o que é uma canga de boi? Sabe ou não? Né? Aquela madeira que coloca assim no pescoço do boi, que tem outras duas madeiras, geralmente a de cima bem grossa, outras duas madeiras que prende aqui no pescoço do boi. Geralmente é usado, né, para puxar um arado, puxar uma carroça, alguma coisa assim. Então aquilo ali é um jugo, amém? Aquilo ali, aquela canga ali é isso, é aquele jugo que a pessoa está debaixo. Então eu fico imaginando mais ou menos essa cena, não sei porquê, essa cena que me vem à cabeça. Nós estávamos lá com aquele jugo sobre o nosso pescoço, com aquela canga ali, servindo a Satanás, servindo ao pecado. Aí vem Jesus e tira de nós aquilo. Agora você não precisa aí ficar sofrendo, trabalhando, puxando o arado, puxando a carroça, levando chicotada. Não, agora você está livre. Olha, pode viver a vida, você está livre. E aí daqui a pouco eu vou lá e me enfio novamente debaixo daquele jugo. Você está entendendo? O diabo não tem condições de pegar aquele jugo, de pegar aquela cana e dizer, ei, volta aqui que eu vou te escravizar de novo. Não. Mas ele faz de tudo para que eu vá lá e eu me meta de volta no jugo da escravidão. Aí alguém poderia questionar, mas pastor, quem é que faria isso? Muita gente. Amém.
E se nós não vigiarmos, nós mesmos. É justamente por isso que a Bíblia vem nos fazer esse alerta. Se isso não fosse possível, por que razão que a Bíblia estaria fazendo esse alerta? Mas a Bíblia está fazendo esse alerta justamente porque isso é possível. Amém? Então nós precisamos entender isso e repito, como a Bíblia diz, fique firme. A corrigida diz permaneçam firmes, né? Não, essa aqui eu já troquei. Permaneça firme a NAA. A outra diz, né? Fiquem firmes na liberdade. Então é sempre essa ideia de eu não deixar com que eu me meta de volta debaixo daquele jugo. É interessante que quando a gente olha para o povo de Israel, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e aquilo que o Senhor realizou lá com o povo de Israel, representa a obra de libertação e de salvação que o Senhor Jesus mais tarde viria para realizar na nossa vida. Amém. Agora você perceba que Deus usa Moisés e, como a Bíblia diz, Deus com mão forte, com sinais, com milagres, com maravilhas, Deus tira o povo de Israel do Egito. Deus promete e vai entregar para eles uma terra que mana leite e mel, mas perceba que eles estão caminhando diante de qualquer adversidade que eles enfrentavam. O que eles diziam? Ah, não, vamos voltar para o Egito, não é isso? Mas o que representava voltar para o Egito? Voltar para a escravidão, não é isso? Se colocar novamente debaixo do jugo da escravidão. Ah, não, lá a gente estava melhor como escravo do que agora. Ah, lá a gente tinha pepino, pelo menos para comer, alho poró, a gente tinha lá peixes. Ah, não, vamos voltar para lá. Então você perceba que é exatamente o que vai acontecer com a gente se nós não vigiarmos. E é por isso, repito mais uma vez, que a Bíblia vem trazer esse alerta para nós. Bom, eu não vou nem pedir para você deixar marcado, a gente vai voltar até para esse texto, mas lá no final da mensagem, então não vou nem pedir para você deixar marcado. Mas depois a gente volta aqui para encerrar. Mas vamos primeiro para Marcos, é o vizinho do lado ali. Marcos capítulo 8 e versículo 22, por favor. Aqui a Bíblia narra uma história muito interessante. Evangelho de Marcos, capítulo 8 e versículo 22. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Então chegaram, aonde, gente? A Betsaida. Eu gostaria que você guardasse essa informação aqui, tá? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Olha o 26. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Olha só que interessante esse milagre aqui que Jesus realizou. A Bíblia diz que Jesus chega nessa aldeia e alguém então roga, alguém pede por aquele cego. Tem esse homem cego aqui, Jesus cura ele. Ah, pois não. Jesus vai lá, pega o homem pela mão, tira o homem para fora da aldeia, leva ele lá para fora da aldeia. Quando chega lá fora, ele cuspiu nos olhos dele, ele impôs as mãos sobre ele e pergunta: e aí, você vê alguma coisa? Ih, rapaz, olha, não é que eu estou vendo? Eu estou vendo os homens como árvores andando. Quer dizer, para o que era cego, o milagre já aconteceu. Verdade ou não é? Agora está enxergando, mas ainda me parece estar borrado ali, está
né, embaçado a visão dele. E aí Jesus de novo coloca a mão sobre ele a segunda vez, e agora então a visão dele fica perfeita, ele consegue distinguir tudo, tanto de perto quanto de longe, a visão dele está completamente restaurada então. E aí Jesus vai dizer para ele o seguinte: não entre mais na aldeia. Bom, eu acho que não precisa muito para a gente chegar à conclusão que havia alguma coisa errada ali. Não é verdade? Por que razão que Jesus não operou o milagre lá na aldeia? Por que razão que Jesus não fez o milagre? Porque é um caso assim muito diferente das outras narrativas que a Bíblia faz a respeito dos milagres de Jesus. Mas esse homem aqui, Jesus tira ele da aldeia, Jesus opera um milagre nele, diz: olha, não volte para lá. E aí que a gente precisa, né, entender essa verdade aqui que a palavra de Deus nos ensina, que hoje eu estou comunicando aqui, que nós precisamos tomar um cuidado muito grande para que a gente não venha voltar para o lugar de onde Deus nos tirou. Amém? Olha só, para Jesus operar na vida dele, Jesus teve que fazer o quê? Tirar ele dali. E diz para ele: não volte para lá. Não volte para o lugar de onde eu já te tirei. E aí eu e você precisamos olhar para a nossa vida e entender algumas coisas. Eu penso que uma das coisas que a gente precisa entender é que certo, e claro, isso não é regra, tá? Porque esse caso aqui está mais para exceção à regra do que propriamente a regra. Mas a gente precisa entender que existem casos, existem situações que certos milagres só vão acontecer na nossa vida quando Deus conseguir nos tirar de certos lugares. Amém? Não faz muito tempo eu pregava aqui na igreja a respeito de Elias. Elias profetiza que não vai mais chover até que ele libere uma palavra no sentido contrário. E aí, claro, vem uma grande fome na terra. E aí Deus vai dizer para ele: olha, vai até o ribeiro que lá de Besor, que lá eu ordenei aos corvos que te alimentem e você vai beber da água lá. Meu irmão, aonde que o milagre ia acontecer? Lá no ribeiro. Agora, se o Elias é uns crentes que eu conheço aí, não sei se você conhece dessa raça aí, mas uns que eu conheço dizem assim: não, Deus, não, manda os corvos aqui em casa. Não é assim? Que eu não vou até lá. Ah, não, o senhor está muito trabalho, é muito longe. Não, manda o corvo aqui, Senhor. Não, mas não adiantava, o corvo não ia lá. Era o Elias que tinha que ir até o ribeiro. Aí a Bíblia vai dizer que chega um momento que o ribeiro secou. E agora Deus vai dizer o seguinte: ô Elias, vai a Sarepta, porque eu ordenei lá uma mulher viúva que te sustente. E o Elias não diz: ah, Deus, manda a viúva aqui. Você está entendendo? Né? Não, quem tinha que ir lá? Era ele, porque aquele milagre de provisão na vida dele, num primeiro momento, era ali junto ao ribeiro, mas agora mudou. Agora ele precisava ir até Sarepta. E aí ele chega lá em Sarepta, né? E como eu disse, não faz tempo que eu preguei isso, e ele chega lá e a viúva não está sabendo. Ele descobre que a viúva está mais quebrada que ele. É verdade, não é? E já imaginou, meu irmão, se ele diz assim: ah, Deus, vou voltar para o ribeiro, que lá estava melhor que aqui. Vamos ser sinceros, não é o que muitas vezes a gente faz? E aí a gente quer voltar para um lugar da onde Deus já nos tirou dali. Porque a gente ouve muito falar, né? Eu lembro de uma irmã que ela sempre mandava mensagem assim, mas era no mínimo uma vez por semana, mandava mensagem dizendo: pastor, ora por mim, que aconteceu um problema lá no meu trabalho e me mandaram embora e tal, e eu gostava tanto de trabalhar lá, mas ora para eu voltar a trabalhar naquele lugar. Amém, vamos orar então e tal, e na outra semana, e na outra semana, na outra semana.
Eu estava bem incomodado com aquela situação. Eu comecei então a falar, irmã, vem cá, mas a senhora tem certeza que é lá mesmo que a senhora tem que trabalhar? Que Deus, quem sabe, não tem algo até melhor para a senhora? Não, aquela porta foi Deus que abriu, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, eu vou voltar para lá. Meu irmão, olha, e isso foi muito tempo, e eu sempre falo, irmã, olha só, ora a Deus, pede uma direção a Deus, talvez Deus tenha algo até, não, eu vou voltar para lá. E aí, né, não, porque a porta, foi Deus que abriu, pastor, é a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ela só esqueceu da outra parte do versículo. Você lembra da outra parte do versículo? E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não adianta, o pastor vai espumar o cano da boca de tanto orar. Vai ficar rouco de tanto orar e vai abrir a porta? Não, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas quando a porta se abre, a gente diz, foi Deus que abriu, não é assim? Mas quando a porta se fecha, geralmente diz, foi o diabo. Não é assim? Mas a Bíblia diz que tem porta que quem fecha? Que é Deus que fecha. E por que Deus fecha uma porta? É para nos levar para o próximo nível, como fez com Elias. Amém? Então, mas o grande problema é quando a gente não entende isso, e aí a gente tenta voltar para o lugar que Deus já nos tirou dali. Amém? E é aí que nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Você perceba que, bom, para começar, você lembra qual era o nome da cidade lá, da aldeia? Bethsaida. Te lembra alguma coisa esse nome? Vou te ajudar a lembrar. Mateus agora. Mateus capítulo 11 e versículo 20. Diz assim, ó. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você o quê? Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E aí, quando a gente lê a passagem de Marcos, você desconfia, você diz, tem alguma coisa errada nessa aldeia, sim ou não? Aí quando você lê aqui, aí você tem certeza, de fato. A Bíblia vai dizer que ali foi uma das cidades que mais Jesus operou milagres. Mas aqueles milagres que Jesus operou não levaram o povo a se arrepender, a viver o Evangelho e a serem salvos. E por conta disso, o próprio Senhor Jesus vai dizer, vai haver menos rigor para Tiro e Sidom, que eram duas cidades estrangeiras que não faziam parte do povo de Deus, do que para vocês. Então você perceba que por que Jesus tira aquele homem dali? Primeiro, porque quem sabe ali sequer um milagre iria acontecer. Claro, a gente não pode afirmar isso, mas nos leva a crer. Ou ainda que viesse a acontecer, ainda que Jesus tirou ele dali, ainda que Jesus operou um milagre na vida dele, se ele voltasse para lá, curado, restaurado, a influência que aquele lugar teria sobre ele, provavelmente o levaria também a, como todos ali, a receberem milagres maravilhosos e não se converterem. Então, quando Jesus diz para ele, não volte para lá, Jesus está livrando ele de sofrer um juízo mais rigoroso do que Tiro e Sidom teria. Você está entendendo? Ainda que, vamos dizer assim, não tem nada a ver com milagre, mas no mínimo, Jesus está livrando ele, então, de ter um juízo muito rigoroso,
porque não é o pastor que está falando, é Jesus que diz, ai de ti, Betsaida. Vai haver um juízo muito mais rigoroso para vocês do que para Tiro e Sidom. Amém, igreja? Então nós precisamos entender que não é por acaso que Deus nos tira de determinados lugares, que Deus muitas vezes fecha até mesmo algumas portas para nós. Nós precisamos entender que às vezes até certos prejuízos que nós temos, muitas vezes é Deus nos livrando de algo muito pior. Sabe aquele velho ditado, vão os anéis, ficam-se os dedos, né? Não é assim? E às vezes a gente fica, sabe, bronqueado, porque teve uma perda e às vezes não consegue enxergar que aquilo ali é até um livramento de Deus. Às vezes é até uma amizade que você perde, um relacionamento que você perde. E quando eu falo relacionamento, eu falo no sentido amplo, seja um relacionamento comercial, de amizade, um relacionamento afetivo, qualquer coisa. E às vezes a pessoa olha com maus olhos para aquilo ali, mas às vezes é um livramento que Deus está dando. Amém? Olha só, a Bíblia fala de Ló. O Ló está acompanhando o Abraão. Eu quero chamar a atenção para 2 episódios aqui. Primeiro, Ló está acompanhando o Abraão. Deus vai falar para o Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele faz tudo isso, só leva o Ló consigo. E a Bíblia vai mostrar para nós que enquanto Ló estava com Abraão, Deus não fala com Abraão. No dia que Ló se aparta do Abraão, a Bíblia diz, naquele dia Deus falou com Abraão. Olha que coisa séria isso. Amém. Naquele dia Deus fala com ele. Então, às vezes, é até uma amizade, algum relacionamento, mas que, meu irmão, às vezes nos leva a se afastar de Deus, a ter uma influência errada, ou simplesmente a não conseguir mais ouvir a voz de Deus. Segundo episódio, segunda situação dentro disso. Por que eles se separaram? Porque houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E aí chega um momento que Abraão diz para ele, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. O Ló, ele levanta os olhos, vê as campinas do Jordão, todas bem regadas, bonitas, ele é criador de ovelhas, ele diz, rapaz, aqui eu vou arrebentar, aqui eu vou me dar bem, aqui eu vou crescer. E ele então escolhe justamente as campinas. E aí a Bíblia vai narrar algo muito interessante, que a Bíblia vai dizer assim, e foi estendendo as suas tendas até chegar em Sodoma. Amém. Me parece que ele não foi direto para lá. Ele se acampou aqui. No outro dia ele acampou um pouquinho mais perto. No outro dia um pouquinho mais perto. No outro dia um pouquinho mais perto. Quando ele viu, ele estava morando na cidade. Amém. E a gente precisa entender que é justamente dessa forma que geralmente as coisas acontecem. É uma progressão, é algo devagar. O diabo vai levando a pessoa a se acostumar com o pecado. Porque nesse mesmo texto, a Bíblia vai dizer assim, e eram grandes pecadores contra o Senhor, os homens daquela cidade. Aí chega um momento que o Ló já não está mais morando em tendas. Agora o Ló está morando lá na cidade. A Bíblia vai dizer para nós no livro na epístola de Judas, que o Ló, com a sua alma justa, todos os dias se afligia por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra. Ele estava em paz lá? Ele estava aflito, ele estava angustiado, ele via os pecados, ele via tudo errado ali, mas continuava lá. Aí sabe o que acontece? Se levantam 4 reis, com seus respectivos exércitos, formam ali uma federação, e atacam então, saem atacando, e atacam 5 reinos. Desses reinos, Sodoma e Gomorra, e levam todas as pessoas prisioneiras, cativas para serem escravos. Ló perdeu tudo, todos os seus bens, todo o seu gado,
perdeu a sua liberdade, perdeu a sua família. Você acha que ele, como escravo, ia manter a família junta? Dificilmente. Quem pagasse mais levava. Ah, o que você quer? Ah, eu quero 2 jovenzinhas. Ah, tá aqui, ó, tem essas 2 aqui. Não, mas minha filha. Meu irmão, é escravo. Se tornou na cultura deles coisa, mercadoria. Ele perdeu tudo. Aí a notícia chega para o Abraão, seu tio. Ó, invadiram lá Sodoma, Gomorra, levaram o seu sobrinho Ló como escravo. Você conhece a história, pega lá os 318, nasci na sua casa, vai contra aqueles reis, de uma maneira milagrosa, ele vence aqueles reis, aqueles exércitos, e liberta todos. Gente, não é a oportunidade perfeita para o Ló ir embora? Não é a oportunidade perfeita para ele até se reconciliar com o tio? Ou ainda que o tio ficasse, né, fosse taxativo, não, Deus tem um plano para a minha vida, olha, você segue o teu caminho, eu sigo o meu e tal, mas olha só, ele perdeu tudo e foi devolvido-lhe tudo. Era o momento exato para dizer, gente, ó, tchau, estou indo embora. Mas sabe o que Ló faz? Volta para o lugar que Deus o tirou. Você está entendendo, em nome de Jesus? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que mais tarde, você deve conhecer a história também, quando essas 2 cidades vão ser destruídas, que o anjo tem que ir lá e fazer muito parecido com o que Jesus fez com o cego lá, pegar literalmente ele pela mão e tirar eles da cidade. Nesse processo, pela 2ª vez, Ló perde tudo. Dessa vez, perde inclusive a sua mulher, que estava tão apaixonada pela cidade, que mesmo com uma ordem expressa do anjo, saiam e não olhem para trás, ela olha para trás para ver a cidade e é convertida então numa estátua de sal. Olha que coisa triste, olha que fim triste. Aí as filhas o embebedam, têm relação com o próprio pai, engravidam dele e vai nascer então dali 2 nações, os amonitas e os moabitas, que vão causar problema para o povo de Israel durante um bom tempo. Amém. Olha que coisa séria, meu irmão. Por quê? Porque esse camarada está voltando para o lugar da onde Deus o tirou. E eu penso que a Bíblia está fazendo um alerta aqui muito sério para nós não nos metermos de volta debaixo do jugo da escravidão. Perceba que até agora eu falava de um lugar físico, os exemplos que eu dei até agora. E muitas vezes Deus, né, nos tira de um lugar físico. E a gente precisa tomar um cuidado para não voltar para da onde Deus nos tirou. Amém? Agora, eu quero chamar atenção para um outro caso aqui, que está aqui no Evangelho de João, João capítulo 5 e versículo 14. E aqui eu não quero falar propriamente dito de um lugar físico, mas a gente vai ver esse caso aqui, João capítulo 5, versículo 14. Antes da gente fazer a leitura, deixa eu contar aqui a história para adiantar um pouquinho. No versículo 1 em diante desse capítulo, a Bíblia narra a respeito de um tanque chamado de Betesda, aonde as pessoas se reuniam ali, uma grande multidão de pessoas enfermas. Porque eles acreditavam que de tempo em tempo descia um anjo ali e agitava a água. E o primeiro que entrasse naquele tanque, naquela água, no momento que a água era agitada, então ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. E nessa esperança, então, se junta ali em volta daquele tanque uma grande multidão de pessoas enfermas. Cegos, coxos, paralíticos, mais diversos tipos de problema. E Jesus está passando por aquele lugar, e a Bíblia diz que ele vê um homem dentre aquela multidão toda. Muita gente doente, muita gente enferma. Mas Jesus vê um homem, e a Bíblia diz que aquele homem estava 38 anos paralítico, enfermo, deitado numa cama. Jesus chega para ele e diz assim: você quer ficar curado? Aí o homem começa, mas ninguém me ajuda,
toda, e ninguém é por mim, e ainda quando eu vou, sempre vem outro e toma o meu lugar, e vai na minha frente, minha vida não é fácil, e começa a ladainha. E aí Jesus corta a conversa e diz assim, olha, pega o teu leito, pega a tua cama, levanta e anda. E aquele homem, olha que interessante, né? Mesmo sem conhecer Jesus, porque ele nem sabia que era Jesus, ele resolve crer naquilo. E ele pega então ali a sua cama, se levanta e ele é instantaneamente curado. Meu irmão, forma um alvoroço todo ao redor desse homem e tal, por causa da cura dele, e Jesus vai embora. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus encontra esse homem no templo. E aí acontece o seguinte, João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Olha que interessante isso aqui. Jesus vai dizer para ele, não peque mais. Não volte a cometer o pecado. E aí uma coisa que a gente precisa entender é que a cura e o perdão dos pecados, elas andam assim, ó, lado a lado. Amém? Andam lado a lado. Eu vou te explicar porque que eu estou afirmando isso. No Salmo 103, a Bíblia vai dizer para nós não nos esquecermos de nenhum dos seus benefícios. E aí vai dizer, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A Bíblia vai dizer que nós não podemos nos esquecer de nenhum e que esse benefício é um benefício duplo. Ele perdoa e Ele cura. Certa ocasião fizeram um buraco assim no telhado e desceram um homem paralítico diante de Jesus. Desceram por ali porque não tinha lugar, estava cheio ali onde Jesus estava. Quando desce então, a Bíblia diz assim, que Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, eu fico imaginando a cena, né, descendo aquela cama, assim, aquele leito na frente de Jesus, e está todo mundo ali na expectativa, e aí o paralítico vai andar, e aí o que Jesus vai fazer, e tal, e está aquele burburinho todo. E aí a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E aí eu fico imaginando que no meio daquele polvaréu todo ali, eu fico imaginando que eu ouvi assim achei que ele ia andar. Você está entendendo? Só que ao mesmo tempo que eu penso que muitos ali estão decepcionados, outros, os religiosos, estão revoltados, cutucando o outro, dizendo, quem que esse cara pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aí a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus vai dizer para eles, vem cá, qual é mais fácil? Olha só as palavras de Jesus. Qual é mais fácil dizer a este paralítico? Filho, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Me parece que Jesus está dizendo, está comparando uma coisa com a outra, e está dizendo assim, qual que é mais fácil? Não tem nenhum mais fácil. Para ele, não. Ou falar, perdoados estão os teus pecados, ou falar, levanta e anda, para ele dá no mesmo. Não sei se você entende. E aí, como prova que os dois andam juntos, aí Jesus vai dizer assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, se virou ao paralítico e disse, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Amém. Meu irmão, porque quando a pessoa ela é curada porque ela teve seus pecados perdoados. Você está entendendo? E então são duas coisas que caminham juntas. E aí isso fica claro quando Jesus está dizendo aqui, Jesus para ele assim, ó, olhe, vamos lá ler o 14 de novo, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olhe,
você foi curado. Aí ele vai dizer, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Meu irmão, entenda, eu não estou dizendo aqui que toda pessoa que está doente porque pecou. Não é isso que eu estou afirmando. Mas me parece que no caso dele aqui, o problema dele era pecado. Aquela enfermidade se instaurou, ele ficou 38 anos sofrendo por causa do pecado. Porque Jesus não vai dizer assim para ele, não peque. Jesus vai dizer o quê? Não peques mais. Não volte a este pecado. Porque se você voltar para ele, vai te acontecer algo ainda pior. E aí fica imaginando o que é pior do que a pessoa passar 38 anos enferma numa cama. Amém. O que é pior do que isso? Meu irmão, pior do que isso é passar a eternidade toda no inferno. Amém. É bem pior do que isso. E aí, diante disso, eu lembro de uma outra passagem bíblica que Jesus também disse, que quando um espírito imundo, ele sai do homem, ele é expulso da vida de alguém, e não vamos nos enganar, a única razão do demônio deixar a vida de alguém, aí a gente remete lá onde a gente começou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, quando Jesus liberta alguém, aquele espírito imundo sai da vida da pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para minha antiga casa, não é isso? Vou dar uma sondada, vou lá ver como é que tá as coisas. E aí ele volta para dar uma sondada. E a Bíblia diz que se ele encontra a casa, ainda que varrida, ainda que adornada, quer dizer, tirou toda aquela sujeira, toda aquela imundícia, está até mais decorada, está toda bonitinha agora, mas não tem ninguém morando ali. Porque olha só, aquele demônio ele foi expulso quando Jesus entrou ali. Passado um tempo, ele volta lá e a casa, o imóvel está vazio. E aí a Bíblia diz que ele, dá uma subida, chama mais 7 demônios piores do que ele e entram na casa. Então a casa que tinha 1 agora vai ter 8. Não é isso? E aí a Bíblia vai dizer assim, e o segundo estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Porque aquela pessoa foi liberta, mas agora ela voltou ao jugo da escravidão. Ela se colocou debaixo daquele jugo novamente. E aí vai, o que diz lá é a mesma coisa que Jesus está dizendo. O segundo estado é pior do que o primeiro. Por isso que é muito comum o desviado se afundar muito mais no pecado do que antes. Olha que coisa séria isso aqui. Amém, igreja? Então, mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que até agora eu falei de lugares, que às vezes Deus nos tira de lugares, às vezes Deus precisa nos tirar de algum lugar, de alguns lugares. Eu olhando para a minha história até, eu consigo enxergar que houve situações na minha vida que Deus precisou me tirar de certos lugares. E glória a Deus por isso. Porque senão Deus não ia conseguir realizar certas coisas na minha vida que Ele queria fazer. Eu tenho certeza que se você olhar para trás na sua história, você vai perceber a mesma coisa. Amém? Que teve momentos que Deus teve que fechar certas portas, que Deus teve que te tirar de alguns lugares para poder operar na sua vida. E a gente precisa até de maturidade para conseguir enxergar isso. Amém? Então, olha só. Até agora eu falava de um ambiente, de um lugar. Agora nós não estamos falando necessariamente de um lugar, mas de verdadeiramente um estado de espírito, porque o pecado é isso. O pecado é para o espírito o que a doença é para o corpo. O pecado, então, quando Jesus morreu na cruz, eu falava do duplo benefício, ele veio para no nosso espírito
então perdoar os nossos pecados e no nosso corpo sarar as enfermidades. Amém? Para fazer uma obra completa, então, na nossa vida. Agora, quando o pecado, então, né, entra lá no nosso espírito, a gente precisa entender o que o pecado é. O pecado é o nosso maior inimigo. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado, o que é? É a morte. Só que o diabo oferece para nós o pecado como se fosse algo bom. E o grande problema é que, lembra que eu falava do Ló, que foi estendendo, chegando perto? É assim que o diabo trabalha. A pessoa ela vai se acostumando com o pecado. A pessoa ela começa com ela deixar de condenar o pecado. Aí ela começa a olhar para o pecado e dizer assim, não, tem certos casos, não, tem certas situações, né, que até não tem tanto problema assim. Não é assim? É assim que começa. Meu irmão, eu sempre falo, e me perdoe mais uma vez usar o mesmo exemplo, mas eu sempre falo do filho pródigo. Ele sai da casa do pai, perde tudo, e daqui a pouco ele está lá no chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos. Você acha que isso aconteceu no primeiro dia que ele entrou no chiqueiro? Não foi. O camarada era um filhinho de papai. Pelo menos quando eu leio, é assim que eu enxergo ele. Você acha que ele na casa do pai, algum dia ele entrou no chiqueiro? Eu duvido, tinha servo para isso. Amém? Tinha servo para isso. Aí eu fico imaginando o primeiro dia que esse camarada entrou no chiqueiro, né? E aí eu fico imaginando ele assim, na pontinha do pé, ai que fedor, credo, sai porquinho, não encosta em mim, e tal, deve ter pegado o balde assim, ó, né? Para jogar lá comida, ai, cuidado para não respingar em mim, e tá até com medo dos porquinhos. Ai que fedor, ai que nojo. Os dias vão passando e daqui a pouco aquele cheiro não incomoda mais. Eu contei aqui de manhã que uma ocasião eu morei perto de um lixão. Falar assim, né? É até meio assustador. Não era tão perto assim, mas tinha uma certa distância. Só que, né, vinha aquele fedor ali, aquele cheiro ruim. Só que sabe o que era engraçado? É a facilidade que você se acostuma com o cheiro. Sabe quando é que eu percebia o cheiro? Quando eu passava muito tempo fora de casa. E aí, quando eu chegava em casa, dentro de casa assim não tinha, mas quando você, ali do lado de fora, você sentia. Então você está chegando, que cheiro ruim. 5 minutos depois você já estava acostumado. Você não ligava mais. Aquilo não te incomodava. Às vezes você passa perto de uma fábrica, aquele cheiro terrível. Você diz, meu Deus, como é que pode alguém morar aqui? Não é assim? Já aconteceu com você? Né? Por quê? Porque a pessoa se acostuma. Você está entendendo? E esse é o grande problema. E aí, daqui a pouco, ele começa a se acostumar. E daqui a pouco ele já está entrando ali no chiqueiro, ó, sem nojo nenhum. O cheiro já não incomoda mais ele. O porco vem lá na perna dele, ele nem liga. Eu sempre brinco, ele começa a dar nome para os porquinhos. Ah, bolota, não sei quem, né? Está lá à vontade. Aí, meu irmão, chega um momento que ele até mesmo começa a desejar comer a comida dos porcos, aquilo que ele tinha nojo, aquilo que lhe causava ânsia. Agora ele está querendo comer aquilo. Sabe por quê? Porque ele está tão acostumado a ver os porcos comendo aquilo com tanta vontade, que ele começa a achar normal. Assim é o pecado. Amém? A pessoa vai se acostumando com ele. E aí, eu e você precisamos parar e pensar, será que nós não estamos voltando
ao lugar da onde Deus nos tirou, e agora eu não estou falando mais de um lugar físico. Quantos cristãos, antes de se converter, tinham uma boca suja, imunda, falava palavrão assim, com a maior facilidade, as piadas mais imorais, as coisas mais terríveis, falava, se converteu, Deus tirou a pessoa dali, mas a pessoa aos poucos, meu irmão, aos poucos está voltando a falar, de vez em quando sai um palavrão da boca da pessoa, de vez em quando sai uma piada imoral, de vez em quando, você está entendendo em nome de Jesus? E a pessoa, meu irmão, o triste é que a pessoa às vezes nem percebe, outras vezes até percebe. Quantas são as pessoas que estão, né, presos na pornografia? E a pessoa sabe que aquilo é pecado, mas fica tentando, sabe, criar alguma desculpa. Não, mas olha só, não, pastor, assim, é só para dar uma apimentada no casamento. Vai apimentando para você ver onde vai parar. Sim ou não? Porque a pessoa começa a se acostumar com o pecado. A pessoa começa então a olhar para o pecado, sabe, aquilo que antes dava nojo, agora, e se duvidar, daqui a pouco está igual o filho pródigo, desejando comer a comida do porco. Amém? Nós precisamos tomar um cuidado com isso. Quem sabe você era uma pessoa tão incrédula, aí Jesus te alcançou, aí você foi transformado para pessoa cheia de fé e não está percebendo que de uma maneira muito gradual está voltando a ser alguém incrédulo. Já não é mais aquela pessoa de fé que foi um dia. Já não é mais aquela pessoa de ousadia. Está voltando a ser incrédulo devagarzinho, passinho por passinho. Você está entendendo? E assim vai. E tantas coisas, às vezes a comunhão com Deus vai se esfriando. E a pessoa está voltando devagarzinho, voltando para o pecado. A Bíblia até mesmo usa essa expressão, né? Como a porca lavada que volta para lá o chiqueiro, que volta para a lama. Porque é isso, meu irmão, Deus foi lá, nos tirou, nos lavou com o seu próprio sangue, sangue de Cristo, amém? Nos esfregou, estamos lá limpinhos e tal. E daqui a pouco está voltando para a lama. E nós precisamos levar esse alerta de Deus muito a sério, mas muito a sério mesmo. Amém? Não podemos de forma alguma, a Bíblia vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É isso que Deus espera de nós, a cada dia haver uma melhora. A Bíblia diz, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. É isso que Deus espera de mim e de você, que cada dia a gente melhore. Agora, muitos cristãos, está o caminho inverso, cada dia está voltando ao mundo, voltando ao pecado, voltando a ter aquela mentalidade, voltando a pensar daquele jeito, voltando a ter aqueles hábitos, voltando a falar daquela maneira, e assim vai. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a entendermos essa verdade, e se nós estamos voltando, sabe, a ficha cair e dizer, meu Deus, aquela vida que eu vivia foi só de destruição, eu estou voltando devagarzinho para lá, amém? Eu não quero isso, sabe a musiquinha lá do missionário? Atrás não volto não é assim? Não, atrás não, o mundo já ficou para trás, eu quero é Cristo, eu quero o Senhor, eu quero é a santidade, eu quero é cada dia estar mais perto de Deus, e que nós possamos viver isso, e que nós possamos viver assim em nome de Jesus, amém? A cada dia estar mais perto, mais próximo do Senhor, mas que jamais vamos voltar ao lugar de onde Deus nos tirou. Bom, para a gente encerrar, vamos voltar lá para Gálatas 5, que foi onde a gente começou. Gálatas capítulo 5, versículo 1.
A gente já leu aqui, vamos ler novamente, porque eu quero, para encerrar, eu quero chamar a sua atenção um ponto aqui para frente. Diz assim, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Eu vou ler de novo 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Meu irmão, não sei se você consegue entender a profundidade, a gravidade dessa declaração que Paulo faz. Paulo está dizendo que é possível alguém que experimentou a graça de Deus, a salvação pela graça, cair da graça de Deus. E quando é que a pessoa cai da graça de Deus? Quando ela volta a se meter debaixo do jugo da escravidão. Como é o que está acontecendo aqui com os Gálatas. Ele está dizendo, olha, vocês ouviram a pregação do Evangelho, vocês creram no Evangelho e pela fé vocês foram salvos. A graça de Deus alcançou a vida de vocês. E agora vocês querem, pela lei, se justificar e não pela graça e não pela fé. Vocês querem fazer algo para ser justificado? Vocês querem ser justificados na justiça própria de vocês? Então vocês caíram da graça. Amém. E isso é algo, meu irmão, muito sério. E a Bíblia está dizendo aqui para nós que isso é possível acontecer. Amém. E que nós precisamos, então, mais do que nunca, ficar firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Meu irmão, não volte ao lugar de onde Deus te tirou. Amém? Não volte para o lugar onde Deus tirou. Às vezes, quem sabe para alguns aqui, o Espírito Santo de Deus está falando com você e talvez seja um lugar físico mesmo. Amém? Outros, quem sabe, não é necessariamente um lugar físico, mas um lugar espiritual, de você não voltar ao pecado, não voltar ao erro. Me vem agora, falando de um lugar, me vem agora duas histórias, né? Eu vou encerrar aqui. Primeiro, eu não conhecia a pessoa, eu só ouvi o testemunho desse, que ele foi um alcoólatra. E aí, quando ele se converteu, ele fez um voto com Deus de nunca mais entrar em um bar. Então, para as outras pessoas, pode ir lá no bar. Calma, antes de você tacar pedra em mim, respira fundo, deixa eu explicar o que eu estou falando com isso. Né? Você precisa, pastor, tem uma venda ali perto de casa, só está aberto hoje, precisa de um fósforo, precisa de um guaraná. Posso entrar? Não tem problema nenhum. Amém? Mas para ele não. Para ele não. Você está entendendo? Eu conheci, esse eu ouvi da boca dele contando isso. Ele era policial e até como policial tinha ali algumas coisas meio doidas lá para jogar baixo, né? Que ele até fazia como policial e tal. E quando ele se converteu, ele até saiu da polícia, exonerou, né, para fazer a obra de Deus. Era um pregador do Evangelho. E colega ministerial até. E ele disse que ele também tinha feito um voto de nunca mais pegar numa arma. E aí ele falou que, ouvi da boca dele contando, não lembro agora assim com detalhes, mas parece que um familiar ou alguém, um amigo foi lá na casa dele e o amigo tinha arma.
E aí pegou a arma e deu a arma para ele, né? Sabia que ele sabia manusear e tal, desmuniciou e deu a arma para ele. E a hora que ele pegou a arma, ele falou, me deu uma tremedeira, a minha mão começou a suar frio. Estava acostumado com a arma, né? Mas ele tinha feito um voto com Deus, de nunca mais nem empunhar uma arma ali. Ele falou, a minha mão começou a tremer, aquela arma começou a queimar na minha mão. Rapaz, eu tive que devolver lá, que eu não consegui ficar com aquilo na mão. Quem sabe para uma outra pessoa, normal, principalmente, vamos dizer, alguém da área da segurança, né? Até mesmo ferramenta de trabalho. Agora, o caso dele era específico, como o caso daquele outro era específico. Como quem sabe, a tua situação, o teu caso é um caso específico. Você sabe de onde Deus te tirou. Amém, igreja? E o que eu quero dizer, não volte para lá, seja um lugar físico, seja uma situação, né, espiritual aqui do pecado, o erro. Que a gente fique firme na liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.